boa tarde para você que está em casa nesta tarde de sábado, já na expectativa do nosso A10Cast, no podcast mais querido do estado do Piauí. Já começou e hoje nós trazemos aqui uma nova personalidade para contar uma história brilhante de superação, de trabalho com empreendimento. A história dela é linda, cheia de nuances, muita coisa aconteceu até que ela ficasse realmente conhecida como a rainha dos pescados aqui do Piauí. Hoje a gente recebe Marinalda Oliveira, proprietária do Lojão do Peixe Prêmio, que vai compartilhar um pouquinho da história dela com a gente. Gente, ó, que história! Eu sei de uma parte e agora eu vou saber de mais detalhes juntos com vocês. Mas primeiro eu quero lhe agradecer, lhe dar boa tarde. Muito obrigada por ter vindo aqui. Boa tarde. Quem agradece sou eu por você me convidar para contar um pouquinho da minha história, que não é fácil, mas cheia de espinhos, mas também tem pérolas. Afinal, rosas são lindas e cheirosas, mas tem espinho. Então vamos lá, né? Vamos lá e a gente... Eu já ia começar mais ou menos por aí. Quem lhe vê, olha e pensa, nossa, talvez tudo foi mais fácil para ela, mas a verdade é que não foi assim. Eu queria saber quem é a Marinalda Oliveira. Olha, você tocou bem na ferida mesmo. Todo mundo acha que eu nasci com esse cabelo lourinho assim, com essa roupa lindinha e em cima dos saltos. Não. Eu foquei e fui atrás e me tornei com esse cabelinho lourinho e os saltos e essa roupa linda. Mas para mim chegar nisso aqui foi bastante difícil e árduo. Mas todos nós conseguimos fazer aquilo que queremos. Basta que você tenha fé, força, foco e determinação. E a senhora fala isso porque a sua história começou na roça, não foi? Roça. Muita gente não sabe, eu já contei uma vez já essa minha história, em outras ocasiões, mas ela é tão comprida e tão grande que nós vamos contar um pouco, para resumir e as pessoas entenderem como eu cheguei hoje, a rainha dos pescados e há 46 anos, dona do Lojão do Peixe Prêmio. A minha infância, eu praticamente não tive. Eu nasci aqui no interior, próximo daqui, na roça, no Espadoado, próximo ao Rosário. Fica entre o Brejim e Caxias do Maranhão. Meus avós, por parte de mãe, é maranhense, por parte de pai, é pernambucano e paraibano. Minha mãe é uma piauiense e meu pai é um paraibano. Então, tu vê aí que a mistura tá bem grande. É uma mistura grande. Então, tem gente de todas as formas. Tem gente com aquele jeitinho do maranhense, tem gente com o jeitinho do piauiense e tem gente da tábua lascada mesmo, tipo paraibano ou pernambucano. E eu sou mais ou menos isso. Eu fazia roça. Quem sabe o que é roça vai entender o que eu vou dizer agora. Quando eu digo sou da roça, não era filha de fazendeiro ou neta de fazendeiro, até que eu era neta por parte de mãe, eu era neta de fazendeiro. Mas a minha mãe, quando casou com meu pai, o meu avô não aceitava o casamento. Então, nós só não ficamos mesmo no olho da rua, porque uma tia que já faleceu muito e que era tida como a matriarca da família, a minha mãe se casou com meu pai e ela morava em Teresina, mas ela tinha ido para a roça para cuidar de um monte de irmãos, porque a minha avó, mãe dela, tinha morrido de parto da última filha, né? Então minha mãe foi para a roça, por isso acabou se encantando pelo meu pai. Paraibanos são todo metido a bonito, né? Então essa minha tia tirou um pedaço de terra, fez um pedaço de terra e disse: "Está aqui, minha filha, você e seu marido para trabalhar". Mas era só o que a gente tinha, era terra. Então, meu pai construiu uma casa. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Mas era metido bonitão e tal. Agora não. Agora ele já está com quase 100 anos, ainda é vivo. Tem 99 anos. Eita, quase ainda é vivo, Mas na época era muito bonito e tal. E aí era aquele negócio. Perrengue muito grande. Então, ele botava os filhos para trabalhar mesmo. Ensinava mesmo a trabalhar. Então, a gente tinha... Desde fazer o encoivaramento, é simplesmente fazer vereda. É limpar o chão. Quem é da roça vai saber o que eu estou falando. Você pega, faz tipo um caminho na roça. Limpa de um lado do outro. E depois toca fogo.
naquele mato todo. Depois, e você ainda fica no meio, eu com 9 anos fazendo isso, 9 anos de idade, com uma vara, pano molhado, para você ficar, não deixar que o fogo desse lado, que é para ser a roça, não passar para esse outro lado. Então, você tem que ficar cercando naquele calor danado, sabe? Eu, meu pai e meu irmão mais velho. Quem pegou essa parte mais dura de roça fui eu e meu irmão mais velho, que é Carlos Augusto, e hoje ele mora comigo. É um senhorzinho já, mora comigo. E a gente fazia aquilo ali. Depois, ia para destocar, cortar toda aquela madeira, fazer a cerca. Depois de fazer a cerca, destocar e plantar. O arroz, o feijão, a mandioca, o maxixe, o quiabo, a macaxeira, tudo, feijão, tudo, melancia, plantar. Agora, tu imagina, o pedaço da roça que a gente plantava era em cima do morro. Pedra. Difícil, né? Muito difícil para você fazer as covas para plantar. Então, meu pai, que tinha mais força, ia na frente com, eu esqueço agora o nome, é um negócio que tem 2 pontas de ferro com a madeira. Assim, né? Você e abre. Aí ele já ia para outra e a gente ia botando a sementinha, empurrando com o pé. Depois de plantar, a gente esperava o tempo para capinar quando começava a nascer o mato, para manter. Então, desde coivarar, plantar, fazer a cerca, destocar e colher. Tudo vocês faziam? Tudo isso nós fazíamos. Quando colhia, tirava parte daquela colheita para virar semente, para a próxima roça. E a outra parte para nós consumirmos. A gente praticamente não vendia. Dona Marinalda, e tinha tempo para os estudos? Como Deixa era? eu lhe dizer, pois é. Aí, mas eu olhava, eu com 8 anos, 9 anos, eu olhava para um lado para o outro, então eu olhava aquela vida do interior. E eu sempre me destaquei entre todos, assim, do lugarejo. E aí eu dizia, esse lugar não é para mim. Não porque eu quisesse ser mais do que o pessoal que estava lá, mas porque eu queria mais. Eu determinei. Naquele tempo, hoje eu sei o que era. Já era uma coisa que eu tinha já determinado e já tinha foco e fé e força que eu iria sair daquela vida ali e tirar a minha família. A minha mãe. Minha mãe, asmática. O meu irmão mais velho, que era, eu sou a segunda, asmático também. Uma época, meu pai foi embora lá para ficar uns tempos com um tio meu e tudo, e eu acabei ficando em casa, praticamente só com a minha mãe e o meu irmão, e mais uma recém-nascida, que quando ele saiu e tal. Então era uma pequenininha na época. E aí eu praticamente virei rímel de família. Tomar de conta da minha mãe, tomar de conta do meu irmão. Tinha noite que eu ficava balançando os dois numa rede, porque a gente não sabia que medicação era aquela, era remédio do mato, aquele negócio todo. E eu disse, eu preciso estudar, porque se eu não estudar, eu não vou sair daqui. Então, eu passei a roça ficou mais difícil de eu fazer, só eu e eles, né? Passei a quebrar coco, quebradeira de coco. E eu quebrava bem. Então, eu com 9 anos, mais ou menos, 9, 10 anos, eu saía com um cacete, um machado e um cofo, ia para os pés das palmeiras. Na hora que o dia estava amanhecendo, a gente não tinha relógio, mas a gente tinha mais ou menos horário, né? Então, eu ia quando o dia estava clareando. Eu passava. Quando o sol dava meio assim, que eu olhava que dava no meio da cabeça da gente, eu achava que era meio-dia. Então, eu chegava em casa, tirava aquela roupa rápido, saía correndo para a quitanda, que sempre tem um comércio, trocava aquele coco que eu quebrei por feijão e arroz. O feijão mais barato que existisse. E o arroz o mais barato que existisse. Porque o que a gente tinha tirado para consumir já tinha acabado. E o feijão também. Então, hoje a gente quase não vê mais nem isso. Mas naquele tempo o feijão mais barato era um feijão chamado vermelho. Era um feijão vermelho. Ele aquecia muito, dava muito gorgulho, que é um besourinho preto. Eu comprava aquele porque era mais barato. Comprava o arroz só o xerém. Corria no rumo de casa. Chegava ali, eu botava aquele feijão numa panela, num fogareiro. Eu fiz um fogareiro de lata de querosene. Entendeu? Porque antes era na lenha. Aí eu fiz um fogareiro, uma lata de querosene, fiz a portinha aqui, botei as madeirinhas aqui, botei o barro aqui, e ficou aqui o fogareiro, e a gente fazia carvão, a gente fazia a caeira e tudo, fazia o carvão e usava o carvão para cozinhar mais rápido, na panela de barro, panela de ferro.
Então eu fazia aquele feijão, fiz uma peneirinha de palha, de coco babaçu, para peneirar os grugu e tudinho. Porque quando começa a ferver, ele sobe tudo. Peneirar aquilo ali, tirar a peneira e tudo. E temperava aquilo ali com cebolinha tirada do canteiro, coentinho, pimentão, tomate, tudo plantadinho. Sempre, sempre. Eu fazia aquela comida muito rápida. É como se fosse assim uma carne, um filé mignon ali. Dava para minha mãe, dava para meu irmão e mais a outra. Trocava, tomava um banho aqui correndo, botava uma farda, uma blusinha branquinha, uma sainha de prega azul, um sapato de borracha que as minhas primas daqui da cidade mandavam e saía correndo para a escola rural. Quando eu chegava lá, quase 2 quilômetros de distância e aquele banco de areia enorme. Aquele banco de areia enorme, alto, queimando os pés. Eu não sabia se eu tirava o sapato de borracha para queimar menos o pé ou se eu continuava com o pé dentro do sapato de borracha, queimando e ainda roscando na pele, fazendo calo. Mas a areia era muito quente. Então eu saía pela beirada, correndo, chegava na aula, sempre atrasada, mas aí vem uma pérola. Tinha sempre uma colega que copiava ali para passar para mim, porque a primeira aula praticamente eu perdia. Então, eu tinha sempre aquilo ali. Muito comunicativa, sempre fui, desde pequena, né? Muito tagarela e tal. É parte mais da família de paraibano e pernambucano, que fala muito e fala rápido, né? E aí, eu fui indo, me alfabetizei. Eu fiquei me alfabetizando no interior, e uma professora, naquela época, passava nos interior, procurando as crianças para levar para estudar. Aí o meu irmão mais velho foi praticamente adotado por uma grande professora de Caxias do Maranhão. E aí a gente disse, então nosso irmão vai ser doutor. Vai ser doutor, ele vai estudar, vai ser doutor. Eu vou ficar aqui na roça, trabalhando e fazendo esse sacrifício tudo para poder pagar uma taxa que dava para a professora e tal e tal. Chegou um momento que eu queria estudar também, então já não dava para me mandar. E essa professora praticamente adotou ele, mesmo a gente não mandando mais. A gente pegava, plantava banana, plantava manga de qualidade e tal. Mangas que hoje quase a gente não encontra no supermercado, porque naquela época era a manga espada, e a gente chamava de mangalice, que vinha da Paraíba. Né? Manga manteiga, manga buriti, manga abacaxi. Então tinha umas mangas diferentes. Tudo isso era para consumo e para venda também. Para consumo e para venda, para fazer uma renda, já que a gente tinha parado um pouco de fazer a roça. E passamos a fazer só uma alagadice que a gente tinha plantando arroz. O arroz. Então a gente tinha que complementar com outra coisa. Então meu pai fez plantio de caju, a gente colheu o caju para vender e para consumo. Essas mangas de qualidade e plantio de cana. Então a gente tinha um plantio de cana, aquelas covas zona, cavava tudo. Na hora de colher a gente estava por o meio. Meu pai, depois que voltou, passou a tomar de conta mais, mas eu sempre ali na cola. E aí, quando eu me alfabetizei, meu irmão já estava na cidade, só estava minha mãe e o meu pai e a minha irmã, a outra. E o meu pai tinha saído, e aí eu digo, como é que eu levo para a cidade? Como é que nós vamos para a cidade? Aí eu já estava alfabetizada, fui até Caxias, falei com um tio que hoje é falecido, irmão do meu pai, tio João. Ele era o melhorzinho de vida, irmão do meu pai. E cheguei, meu tio, eu quero falar com o senhor. Diga, minha filha. O senhor sabe, meu pai foi lá para Pindaré, lá para casa do tio José. Era o tio José e tinha um outro, Zé Alfredo, me parece. E aí eu quero vir para a cidade porque eu quero estudar, eu já estou alfabetizada, eu quero estudar, mas eu queria fazer um acordo com o senhor, uma negociação. Ele, que acordo, minha filha? É porque quem quebra o coco, quem faz tudo mais lá sou eu. E aí eu preciso que a minha mãe não passe necessidade. Então eu venho para a sua casa, eu lavo, eu cozinho, eu limpo a casa, eu cuido de tudo. O senhor faz uma cesta básica. Ninguém nem sabia o que era cesta básica naquela época, gente. Entendeu? Mas o senhor faz. Mas o que é, minha filha? Assim, umas compras. O senhor faz umas compras para ela ter lá. E todo final de semana, se eu puder, eu vou lá quebrar coco para ajudar mais. Ou alguma coisa assim. Mas eu faço tudo. Mas eu quero o direito de ir para a escola na parte da tarde. E ele disse, vou falar com Neuzina, que era o nome da mulher dele, né?
não sei nem se não é viva. Meu tio já é falecido, morreu num acidente de carro. Ele ia para o interior, trocava as coisas por porco, galinha, não sei o quê, pato, tal, e voltava de novo. Aí ele tinha um comérciozinho em casa, além dele, né, viajar numa rural na época. Então ele era o rico da família, sim, né? E no final das contas ele aceitou. No final das coisas ele aceitou e eu fiquei morando na casa dele. E quando dava nas férias, as férias era tipo, amanhã eu já arrumava tudo, caía pro interior, chegava lá, ficava as férias todinha quebrando coco, para poder juntar algum dinheirinho e tal, para deixar com a minha mãe, para se precisar. Então foi assim, uma lida muito grande. Em tudo que eu vim estudar na cidade, eu fui estudar no Colégio Nossa Senhora dos Remédios, um colégio público. Sim. Naquele tempo não tinha ginásio e segundo grau em escola pública não, viu? Só tinha particular. Só tinha até o primário, alfabetização rural, e depois o primário nas escolas públicas. Aí eu entrei e eu disse, mas eu não posso ficar só aqui, senão eu não vou chegar em frente. Eu entrei nessa escola pública, ainda morando na casa do meu tio, e aí eu fiz uma amizade com uma professora chamada Jesus. Essa foi uma pérola, não sei se não é viva, uma pérola na minha vida. Era uma professora Ela era professora de matemática. E tinha uma outra também, que era a professora Joelina, que era de educação moral e cívica. Por incrível que pareça, a matéria que eu era mais ruim era história e moral. Assim, né? Mas matemática eu tirava de letra, sabe? Outras matérias, tudo bem. Bom, não deu certo eu continuar na casa do meu tio. Eu estudando nessa escola, mas já fazendo amizade com essa professora. Aí uma tia minha de fora veio e disse, o que é que está acontecendo? Aí eu disse, olha, não vai dar para ficar aqui, porque meu tio viaja muito e tal, e eu fico aqui, e aí eu não estou conseguindo nem estudar, porque ela não queria que eu ficasse lá, então ela me botava para fazer de tudo, faz de novo. Então você entendeu? Passou por isso, né? Passei por isso. Faz de novo. Não, tá bem feito, não, faço de novo. Meus primos todos era daqueles que faziam xixi na rede, outros faziam cocô na rede. Então eu lavava tudo, com 10, 12 anos, eu quem lavava tudo, fazia comida, limpava a casa, fazia tudo. Quando meu tio chegava, minha tia ainda fazia qualquer queixa minha, aí ele, para não bater só em mim, batia em mim e no meu primo, chamado Clidenor. E então eu batia em nós dois. Então não era brincadeira não, era de corda, viu? Meu pai também não brincava muito, não. Quando ele pegava a gente para disciplinar, era corda ou palmatória. Fazia assim, com um buraco no meio, para queimar no meio. Mas tudo bem, eu continuei firme. Aí a minha tia disse, depois eu vou lhe botar na casa de uma comadre minha. Comadre, o marido dela é motorista e tudo, caminhoneiro, e ela é costureira e tem 5 filhos. Digo, oh meu Deus. Onde é que ela mora? Perto do aeroporto. Aí ficou mais longe ainda do colégio. Meu tio morava mais perto. Eu, mas eu vou. Aí eu fui para essa casa. A mulher é muito gente boa. Os meninos todos faziam o mesmo hábito que os outros meus primos. Então eu dava conta de lavar aquelas redes quase todo dia, que era com xixi, fazia comida e tudo mais. E eles criavam uma criação de pombo. E às vezes mandavam eu pegar estes pombos para matar e fazer a comida e tal. E eu só sei que eu fazia tudo e saía correndo para esse colégio. Debaixo de chuva, de sol, correndo, botava os livros aqui, a bolsa, a camisa muito fininha. Eu não tinha sutiã, não tinha nada, eu estava começando a nascer os peitos. Aí eu botava os livros aqui. Chegava na escola, às vezes molhado, então com os livros aqui, porque ficava feio. Aí essa professora simpatizou comigo, e aí eu comecei a fazer amizade com ela. E tinha uma vizinha do meu tio, que ela também tinha canteiro, e eu tinha feito canteiro na casa do meu tio. Então, quando eu ia aguar o canteiro da casa do meu tio. Quer dizer que a senhora aproveitava para regar o canteiro dela? O canteiro também. Dela lá. E aí eu só tinha um vestido. Lembro como se fosse hoje aquele vestido corpo baixo de preguinha e botãozinho nas costas. Eu só tinha esse vestidozinho. E 2 calcinhas de tecido que minha mãe tinha feito, daquelas de botãozinho antiga. Aí essa vizinha, ela era costureira. Então, porque eu ajeitava lá o canteiro dela, ela fez mais um vestido para mim. E eu disse, eu quero do mesmo modelo desse, que eu adoro esse aqui. Mentira, porque eu só tinha ele mesmo.
Bom, mas ficou aquela amizade, ela sempre ajeitava uma coisinha e outra. Mas eu passei anos e anos com 2 vestidos, assim, nessa forma, né? Aí, com essa professora, foi o meu pulo do gato, foi através dessa professora na escola. E eu já estava já no 4º ano, que aí você tem que fazer uma prova que se chama exame de admissão, para poder você ir para o 1º ano do ginásio. Mas só tinha em escola particular. E os melhores colégios que tinha lá era o colégio Monsenhor Frederico Chaves e a escola das Irmãs. Só que essa escola do padre dava 5 bolsas para os melhores alunos da escola Nossa Senhora dos Remédios, Sim. Que era a escola. Aí eu fiquei sabendo. Aí eu, professora Jesus, ela era, inclusive, assim, pequenininha, parece com você. Ela, muita gente boa. Aí, professora Jesus, eu fiquei sabendo que o colégio do padre dá 5 bolsas aqui. Eu digo, o que é que eu faço para me conseguir? Porque eu quero muito estudar mais para poder tirar minha família da roça. Eu preciso trazer para a cidade e tudo. Aí ela disse, tem que ser os 5 primeiros lugares. Eu estava muito ruim na matéria. E eu disse, professora, a senhora me ensinaria, eu estou muito ruim na matéria dela, eu estava ótima, mas nas outras tinha 2 matérias. A história que eu não conseguia de jeito nenhum e a educação moral e cívica. E depois, pela agonia toda, até na matemática, eu estava ruim. Aí ela disse, mas como que você quer fazer? Eu digo, olha, eu trabalho... A senhora tem babá? Tenho. Tem filhos? Tem. Qual a idade do seu filho? 9 meses. E a babá mora com a senhora? Não. Pronto, pois vamos fazer uma negociação. Naquele tempo eu já falava muito em negociação. Por conta do tipo da nossa família, que sempre foi no comércio e tal, os paraibanos, né? Os paraibanos e pernambucanos. O maranhense nem tanto. E nem os piauienses. Foi pra lá, pra casa dela. Sim, aí olha aqui como é que eu fiz. Conversei com meu tio, não deu certo, né? Aí eu nessa casa da mulher lá, conversei com ela, aí ela disse, tá bom, então... A funcionária dela saía no sábado, meio-dia. Eu tinha que correr e deixar tudo aqui pronto no sábado, que não tinha aula. E corria de meio-dia à tarde para a casa dela. E ficava lá. E tudo que acontecesse no sábado à tarde, na casa que eu era praticamente, naquele tempo a gente não sabia, mas eu era escravizada como empregada doméstica, né? Isso não era, a gente não sabia nem o que era isso. Muito hoje em dia, mudou, né? Muito. Muita gente reclama, mas mudou e muito. E para melhor. Então... Quando eu chegava, estava aquele monte de coisa para fazer, eu fazia. E ela me ensinava e eu cuidava do filho dela, botava para dormir, aquele negócio todo e tal. Aí, quando a empregada dela chegava no domingo de meia tarde, aí eu já ia me embora lá para o outro, e lá eu passava até madrugada, fazendo o serviço atrasado que estava todinho. Isso era uma menina, né? Isso era uma menina, de 12 anos, essas alturas, né? E aí, eu tive um tropeço muito grande nessa casa. Foi muito difícil o meu estado lá, por quê? O marido da mulher era caminhoneiro. Então, quando ele chegou e tal, que me viu, então eu era novinha, bonitinha, com cabelão liso aqui assim no meio da canela, magrinha e tal e tal. Oh, minha senhora. Ele mandava eu subir uma escada e ele ficava segurando a escada embaixo, para me pegar os pombos lá em cima. Essa é a parte mais triste, muito chata, entendeu? Mas eu tirei de letra. Essas coisas marcam, né? Sim, marcou muito minha vida, mas eu não deixei que isso me esbarrasse. Eu sempre fui aquela pessoa assim, de fé, força, foco e determinação naquilo que eu quero até hoje. Tudo que eu faço hoje é dessa forma. Eu vou, insisto. Por quê? Se você insistir muito e não der certo, tem alguma coisa errada. Ou a terra não é boa, ou a semente que você está plantando não é boa. Então, pegue essa semente, plante num outro lugar de terra. Se deu certo, o problema era a terra, não era a semente. E se não deu certo, o problema é a semente. Então, eu tinha a sabedoria de trocar a semente quando não dava, né? Mas aí, tudo fluiu, ele viu que não dava certo, então eu continuei muito tempo lá, até eu ir para um outro ponto meu. Como foi que fiz? Eu fui selecionada, ganhei a bolsa, fui para o colégio, aí eu já dei um open, fui para o colégio Monsenhor Frederico Chaves. Lá, com a minha comunicação, eu fiz muita amizade com a diretora, com outras secretárias. Devo muito à secretária Labib. A senhora lembra de todo mundo? Sim, lembro. Né? Labib, Rosário, Bibiane. Bibiana, acho que ela ainda existe em Caxias. A Rosário também era uma secretária também que se tornou
assim, uma pérola para mim. E o Monsenhor Frederico Chaves era muito zangado. Então, o meu pulo do gato foi a hora que eu entrei nesse colégio. Aí vai começar umas coisinhas boas. Eu entro para estudar. Na minha sala tinha o filho e a filha do prefeito de Caxias. Lizinha e João Cláudio, que era filho do prefeito e da dona Liz, que era a esposa do prefeito Zé Castro. Então, estudando com elas gostando de mim, tudo aquele negócio todo, eu comecei a dizer, vem cá. Aí eu comecei a fazer amizade com ela e perguntei, vem cá, teu pai é prefeito, né? Será que ele não tem algum terreno por aqui? Possa me dar? Minha mãe mora no interior, minha família mora no interior, e eu vivo nas casaletas, eu queria tanto um cantinho para mim construir uma casa. Como assim? Eu digo, para mim construir, tu sabe construir, sei. Aí ela disse, eu vou ver, mas essas coisas nem vai. Só sei que eu comecei a conversar com ela, ela marcou para mim falar com o prefeito, eu fui até o prefeito. E deu certo. E estava lá tudo agendado, aí disse, senhora Marinalda. Aí uma menina sentada no sofá, né? Era uma menina sentada, né? Aí o secretário disse, senhora Marinalda, sou eu. Senhorita, sou eu. Não, mas você é criança. Eu disse, não, mas sou eu mesmo. Tá agendado aí com ele. Foi a Lizinha que agendou e tal. Ele mandou eu entrar. Agora, eu esqueço o nome dele, era bem conhecido também. Aí eu entrei, quando eu entrei, ele disse, diga, moça, prefeito. Eu disse, seu prefeito, eu estudo junto no Colégio Monsenhor Frederico Chaves, com sua filha e o seu filho. Mas, assim, eu estou lá porque eu sou bolsista. Eu sou da roça e já comecei a debulhar o milho. Contei a história ali e tal e tal. E, olha, eu fiquei sabendo que tem um terreno lá na Rua Santa Maria, tem um terreno lá abandonado, lá um terreno grande e tal. Eu fiquei sabendo que é da prefeitura, não tem dono. A Santa Maria... fulano chamou Calixto, parece que era Calixto, uma coisa, chamou ele, um terreno assim. Aí ele disse, tem, mas eu não sei se é da prefeitura, não. Eu digo, eu já sei que é da prefeitura, veja, se o senhor não puder me dar todo, me dê menos a metade, que é suficiente. E assim o terreno era grande, ele, assim, para arredondar, eu consegui o terreno. Isso, a casinha. Aí, meu pai, eu estava de volta, e eu e meu irmão construímos a casa. A gente construiu a casa. Vocês mesmos? Nós mesmos. Por sorte, no fundo do quintal do terreno, tinha argila. Ninguém sabia o que era argila. Assim, eu dizia que era um barro preto, né? Hoje a gente sabe que é argila, tá? Vocês usaram para construir a casa? A gente fez adobo. Fizemos uma grade. Quem é da roça que faz construção de tijolo, essas coisas, sabe o que é. É uma grade de madeira... E você bota a argila aqui dentro, bem certinho, e deixa tudinho com as grades, e ele seca. Quando seca, você tira a grade, aí pega aquilo ali e fica duro. Igual quando você bota aqui na florzinha e tal, você não vê que fica duro? Então, vira um adobo, que é como se fosse um tijolo grande. Aí vocês Mas o nome é adobo. Construímos as paredes com adobo, construímos uma casinha bem bacana, ficamos morando nesta casa com o meu pai, a minha irmã, a minha mãe, e nasceu mais outra irmã. E depois mais outra. E nessa fase a situação já estava melhor. Já estava um pouco melhor, mas eu sempre focada, né? Focada e tal, meu pai por ali. Meu pai tinha muito ciúme de mim. Então eu não podia estar, então ele sempre dizia o seguinte, que quem faz amizade com filho de gente rica é para servir de moleca de recado do rico. Então ele não aceitava as amizades que naquele tempo. Eu sempre fui assim. Não tirei nada de ninguém, nunca passei por cima de ninguém, nunca roubei, nunca matei. Mas sempre procurei me comunicar e me juntar a um pau que tivesse sombra. As galhas secas já era da roça lá, que era só sol na muleira. Então, eu tinha umas amizades boas, entendeu? Eu prestava aquele atendimento para minhas amigas. Estava com dificuldade em quê? Eu arranjava alguém que me ensinasse para me ensinar para ela. Então, eu fazia boas amizades. Então, ficou um patamar melhor. Todo dia é Dia das Mães, mas tem um dia especial. Agora, nesse 9 de maio, é comemorado o Dia das Mães. E a Beleza Companhia, como sempre, recebendo você, recebendo sua mãe em grande estilo. E tem mais, na Beleza Companhia você pode presentear sua mãe. Nós temos salas lindas, opções assim maravilhosas para cuidar bem da sua mãe. E com a verba que você tiver, você pode presentear sua mãe. Nós temos inclusive uma sugestão, que é o Spa Corpo, Mente e Equilíbrio, que é o dia todo de cuidado, que você pode e deve presentear seu pai e sua mãe junto, para eles passarem o dia
dia conosco, nesse espaço maravilhoso, esse espaço lindo. Nós temos uma sala que o nome dela é Fada, que a gente recebe a 2, vale super a pena. Isso é uma sugestão, se você quiser surpreender também sua mãe, para ela vir junto com o seu pai. E nós temos algumas sugestões que nós montamos, mas é sugestão, por exemplo, Spa Mãe Amiga. E lembre-se, sua mãe é sua melhor amiga, não existe uma amiga maior do que sua mãe. Essa sugestão é higienização terapêutica, é uma higienização super diferenciada que eu desenvolvi, uma banheira de ozônio, vale a pena fazer ozônio é anti-inflamatório, oxigena, drena, melhora a saúde da mulher. Todos nós deveríamos fazer ozônio pelo menos uma vez na semana, como drenagem uma vez por semana também. Revitalização facial, nós temos tecnologia de ponta, usamos produto que há de melhor, temos as melhores esteticistas do mercado, confessam, realmente são estudiosas, vale a pena passar por uma experiência Beleza e Companhia. Massagem Gua Sha é uma massagem feita na face com pedras, é uma massagem feita no rosto com cristais, um lanche gourmet e de cortesia tem uma consultoria comigo, onde a gente vai conversar sobre flacidez de rosto, do pescoço, das mãos, flacidez de braço, a necessidade, se quer mudar o corte de cabelo, se está feliz com a cor, enfim. É uma consultoria com a Fátima Souza, que eu realmente, modéstia à parte, eu sou uma estudiosa. E ainda nesse presente, você leva para presentear a sua mãe um kit com 2 produtos artesanais. Eu sou bem natureba, quem me conhece sabe que eu procuro trabalhar com o que há de mais natural. Não gosto desse nome vegano, isso é muito, mas há muito tempo, assim, eu tenho horta, eu sou muito sustentável, eu trabalho com óleos essenciais, assim, realmente eu sou diferenciada nessa história do natural. Nós temos várias opções de spa, você pode personalizar o seu spa e detalhe, nós também criamos algo super diferenciado. Você que vai dar o presente para a sua mãe, você também é presenteado. Sabe como? Se você escolhe um dos nossos spas, esse que nós sugerimos, você também ganha desconto. Vamos imaginar que você escolha nesse mês de maio, serviço de estética. Você que comprou, você tem 15% em serviço de estética. Se você escolher fazer serviço de salão, você que comprou, você tem 12% no nosso serviço de salão, que é fantástico, com coloração, mecha, produção, enfim. E se você escolher fazer barbearia ou relaxamento, você tem 10%. Então, você compra o presente da sua mãe e ainda ganha presente, porque você vai ganhar desconto. E nós temos outras opções, por exemplo, o spa Mãe é Exemplo, eu digo que a gente arrasta pelo exemplo. Higienização terapêutica, terapia dos cristais, que é um serviço que eu sugiro que você faça e que você também dê para sua mãe. É uma maca com 80 kg de cristais. Imagine você deitar numa maca com 80 kg de cristais. Gente, é fantástico, é uma troca de energia que você não tem ideia. Banheira de ozônio, o lanche gourmet, a consultoria com a Fátima Souza e também um kit de produto artesanal. Aguardo você aqui na Beleza e Companhia, nesse espaço lindo de 1.200 metros de área construída, muito limpo, muito organizado, com um aroma só nosso, com um atendimento só nosso, com esse jeito de ser Beleza e Companhia. Aqui você é mais feliz ainda, aqui você sai ainda mais feliz. Aguardamos você e sua família. Marinalda, aqui é tão interessante assim, a gente passaria horas falando sobre isso. Eu vou dar só um saltozinho na sua história para saber como que o Lojão do Peixe apareceu na sua vida. Com o que a senhora trabalhava antes? Eu trabalhava antes, olha só, desse pulo aí, que eu fiz todo o ginásio e tudo, eu passei a fazer cursos profissionalizantes. Essa foi a minha faculdade. Eu queria muito fazer faculdade de administração, mas não consegui. O que eu fiz? Eu comecei no colégio, estudando e fazendo cursos de contabilidade, cursos de administração, só cursos profissionalizantes. Com 14 anos, eu arranjei um jeito de ser... Eu fui diretora do Museu de Artes Plásticas em Caxias, nomeada pelo Jarbas Passarinho, que é zoião azul. Foi inaugurar lá algumas coisas e tal, e eu colei neles e tal, e na prefeitura. Confesso que toda essa menina, a Lizinha e o Cláudio, eles me ajudaram muito. Talvez eles nem lembrem, né, porque é tantos anos, né, atrás. Hoje eu tenho 66, na época eu tinha 13, 14, 15 anos, né? Aí fica meio complicado. Mas aí eu tive que estudar os livros, tudo lá e tal, e fiquei como tomando de conta
uma diretora que não poderia assinar porque era de menor. Quando eu estava com 15 para 16 anos, eu vim aqui na cidade, fiz uma emancipação, minha prima que fez. Eu assumi um trabalho por um tempo de conferente de contabilidade de 2 prefeituras. Uma prefeitura de Aldeias Altas, então eu fiquei trabalhando como conferente de contabilidade. E eu já sabia trabalhar com as calculadorazinhas. Então eu via dos profissionais e eu estava aprendendo. Daí eu tive um filho, meu filho mais velho, o Vonaldo, de um primeiro relacionamento que eu tive, e acabei ficando só. Assumi o meu filho mais velho, hoje é quem abre e fecha a loja, o Vonaldo, e assumi sozinha, e minha mãe estava ali rente comigo. Então, a partir dali, em tudo que eu tive esse filho, o meu pai não aceitou, de forma nenhuma. Então, ele queria dar o meu filho. Bem ali, determinada como eu sempre fui, eu disse, não, eu vou assumir o meu filho e vou fazer de tudo para criar ele. E foi o que eu fiz. Minha mãe optou me apoiar. Meu pai, desta vez, separou-se da minha mãe de vez. Aí eu assumi a minha mãe, a minha irmã, e mais outro irmão, e mais o meu. A minha irmã caçula, que hoje é minha gerente geral, lá na loja, a Aurilene, ela só tinha 3 anos. E o meu filho, praticamente recém-nascido. Quando meu pai largou mesmo e tal, meu filho tinha 1 ano e pouco e ela tinha 3 anos. Então, praticamente, foi eu quem criei. E o outro, meu irmão, que também é meu irmão caçula, hoje também, quase todo mundo é meio agregado lá, através de mim, né? Ele trabalha por fora e tudo, mas ele ajeita as minhas coisas, tudo que eu preciso, a lâmpada, não sei o quê, parte elétrica, tudo. No final das contas, a senhora conseguiu sim, mesmo eu juntei melhorar tudo, ali sim, também. melhorei tudo desta forma. E aí, quando eu estou nisso aí, foi a hora que surgiu uma oportunidade para mim, vim trabalhar aqui em Teresina. Eu fiquei numa pensão na época, sabe? Meio difícil, apesar de toda a minha família morar aqui. Mas mãe solteira hoje é difícil, tu imagina? Há 50 anos atrás. Nem as próprias famílias, né? Só era uma prima que mais me... E uma tia que eu tinha também, que muito me apoiava. E eu tive um tio, que não era meu tio propriamente, mas era casado com a tia minha, que era tio Marcos. Ele nunca me diferenciou, mas ele não era meu tio de verdade, mas eu considerava. Entendeu? Já é falecido também, casado com a irmã de minha mãe. Ele nunca me discriminou. Algumas das famílias me discriminavam, mas ele e mais outras tias e algumas primas, que era a tia Dora, com mais a Leonice, a Lidmar, eram minhas primas, então me apoiavam. Aí essa empresa, eu fui trabalhar, quando eu estava com 1 mês lá, o meu patrão disse, Marinalda, eu vou mandar você para Campo Maior. Eu vou fundar um escritório lá e tal. Com que era o trabalho? Livros. Diz que quem vende livro, vende até casa pegando fogo, né? Isso é verdade. Então, eu comecei só como venda. Aí ele já me botou para lá para fundar e tal, e botou 2 vendedores e eu ser chefe dele. Essas alturas, eu já tinha o filho, morava aqui, em Caxias, e fui para lá. Me hospedei num hotel de crente, botado pela empresa. Na primeira semana, cheguei, era um feriado lá. Aí eu tô na sala, sentado na sala, com o dono do hotel e a filha e o esposo, quando entra um rapaz da minha cidade, de Caxias, que é com quem eu me casei, e é pai das minhas filhas. Ele entra, ele estava hospedado lá. E ele me conhecia lá da cidade. Eu era muito conhecida na cidade, todo mundo... Eu fui rainha de escola, não sei o quê. Acabava se destacando. Destacava, ali, né? Já destacava pela beleza, pelo meu jeito, sempre de falar e ser, sabe? E por conta disso, eu até pulei um pedacinho na roça, quando eu dizia que ia para a cidade, ia levar a minha família, todo mundo dizia, coitada da filha do paraibano. Ela, tá doida. Diz que vai para a cidade, diz que vai ser alguém, diz que vai ser gente, olha, tadinha dela, é doida. Só que eu nunca me importei com isso. Enquanto elas achavam, eu estava cuidando de mim, né? Bom, aí ele me viu. Foi uma coisa bem rápida. Aí ele já me reconheceu, ficou me pastorando. Eu ia para as escolas fazer reunião
Com 15 para 16 anos. Fazer reunião com professoras, primeiro eu fazia com as diretoras e com as professoras, depois eu ia na sala de aula e tudo mais. E depois os pais dos alunos iam onde eu estava, no hotel, porque o escritório ainda não estava montado. Muito bem. Bem assim, minha vida deu um pulo. Eu acabei namorando com esse rapaz, que era da minha cidade. Com 3 meses, me casei com ele. E saí, fui morar numa casa, mesmo lá em Campo Maior. Morei muitos anos em Campo Maior. E aí eu digo, eu vou continuar com a empresa. Continuei. Mas aí, como eu viajava uma vez quando para vir para Teresina e tal, e ele muito ciumento e tal, aquele negócio todo, não gostava muito, né? Até que ele foi transferido para Teresina, aí foi o pulo do gato. Ele foi transferido para Teresina. Eu já estava grávida da segunda filho meu, segundo meu, mas primeiro dele, né? Que é a minha filha do meio, Caroline. E eu disse, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu falei para ele, ele disse, olha, pode ser você botar tipo uma confecção, alguma coisa, moda. Aí eu chamei uma prima minha, dessas que gostava muito de mim, que nunca me recriminou nem nada. Fomos para Fortaleza, começamos a comprar naquele tempo. As poucas boutiques que tinha aqui, era tudo em Fortaleza. Hoje é São Paulo, é outros lugares, né? Mas naquele tempo era Fortaleza. Aí eu fui trabalhar com modas e botei tipo uma boutique em casa mesmo. Então eu era dona de casa, eu fazia as coisas, cuidava de menino e ainda atendia. Para chegar no peixe, eu vou te falar, eu saí da roupa, estou aqui na roupa. O que acontece? Ele pegou um carrinho que a gente já tinha, ele trabalhava no Free Pizza, né? Era na parte de administração e tudo, tal. E ele era formado em administração. Pegou um carrinho que a gente tinha, um chevetezinho, trocou num bar. Num bar? Como assim? Esse bar, hoje até uma agência da luz, de coisa de luz, né? Que é, como é o nome daqui? Equatorial? Equatorial. E lá era um barzinho com sinuca. Eu tive que passar para dentro, deixar de viajar, tudo por ciúme dele. Deixar de viajar, tal. E fui para dentro desse bar. E aí eu já comecei a botar o nome Bazão. Por isso, lojão. Né? Então, Bazão. Aí eu olhei assim, meu Deus, eu vou ficar fazendo aqui caldinho, não sei o quê, panelada, e vendendo cerveja, aturando bêbado. E ele estava já na Boiada, que era uma outra empresa que veio de Fortaleza, e ele já estava na diretoria administrativa da Boiada. Então era eu que ficava lá direto. Aí eu engravidei dessa aí, caçula, neste bar. Foi um pedaço bem sofrido, porque botava cerveja para lá, atender, não sei o quê, papapá, trabalhando só. Aí botei um rapaz para me ajudar e tal. Tive passagens bem cruéis, bem duras, a ponto de eu estar com um barrigão enorme, botando cerveja dentro de um bar, dentro do balcão e uma bereta no bolso. Entendeu? Cheguei a ter problemas, porque o cara chegou abusando, achava que podia abusar, e eu disse, não está mais aberto. Só está aberto para poder eu abastecer de volta, só amanhã. E ele era namorado de uma concorrente mais embaixo, na Praça Saraiva. Aí, porque queria que fosse ali, né? Então, eu tive que botar ele para correr de lá, de bar de bala. Mas não matei ninguém, nem fiz nada. Bom, desse aí, eu digo, eu preciso dar, meu Deus, isso aqui. Aí, o cara que era cliente disse, sucesso, eu inventei um dadinho de queijo frito. Ficava crocantezinho. Talvez se eu fizer hoje, eu acerto. Mas era um sucesso, né? E tudo mais. E todos os meus clientes começaram a ser uns clientes bem selecionados, que era aquele gerente de banco, a esposa trabalhava num banco, o marido trabalhava no outro, eles se marcavam para se encontrar, entendeu? E aí eu botei que fosse um bar familiar. Se o cara fosse lá, o João, vamos dizer, fosse com você, se depois ele voltasse, não fosse com você, fosse com outra, não entra. Eita, e botou ordem no lugar. Sim, exatamente, era família, tá. Daí, um belo dia, eu tô lá, ele disse, Marinalda, eu arrendei uma loja, uma peixaria. Peixaria? Sim, aonde é isso? Casa do Peixe, fica ali na... Olha, ali ainda estava daquele jeito, não, era ali naquele onde é hoje a Porto Seguro. Sim, eu sei. E o supermercado Pão de Açúcar, na João 23, ali era
era Gil Andrade, supermercado Gil Andrade. E na esquina era BEP. E aqui tinha 3 lojinhas. Uma era o escritório do seu Gil. A outra era a Papelaria Nacional, de uma comadre minha, que é madrinha dela. E o outro era essa casinha de peixe, mais falida, na Casa do Peixe. Aí eu disse, agora deu, que eu não conheço de peixe. Como é que eu faço? Né? Fui lá para dentro. Não, primeiro foi uma irmã minha, eu ainda fiquei aqui. Com 30 dias, um dos clientes botou para vender. Você quer vender isso aqui? Parece que é assim, coisa de Deus, né? As pérolas que aparecem. Quero. Vendo. Quanto? Não, vamos pensar aqui. Eu tirei o tatuagem, é tanto. Ele disse, eu compro. E aí a senhora investiu no lojão. Aí, escute só, eu compro, mas tem um detalhe. Você fica trabalhando. Eu disse, não vou deixar de trabalhar para mim, para trabalhar para você. Não, o que eu posso fazer é treinar a pessoa para ficar aqui. Beleza. Meu horário de história, eu já tinha um chavetinho de novo, tá? Aí, fiz o negócio. A minha irmã foi para a peixaria, não dava certo. Fui para lá, caí lá dentro. Aí, Deus é tão maravilhoso quando você faz as coisas de coração, com fé, com foco. Olha, é diferente. Cheguei para essa loja, entrei para dentro dela, não entendia muito de peixe, porque o peixe que eu conhecia era peixe de lagoa, lá do rio, coró, corrozinho, traíra, piaba, né? E lá era peixe de mar e de água doce, uns peixes que eu não conhecia, né? Não sabia qual era a validade, não sabia como era que funcionava. Mas peguei e comprei. Essa lojinha era subordinado ao Antônio dos Santos. É tão tal que o Antônio dos Santos tinha 5 anos, eu agora fiz 46, ele faria 51, né? Se não tivesse acabado, não tivesse morrido. Então, a lojinha era dele, eu tinha que pegar o produto dele. Aí eu pegava, ali onde é a Poticabana, ali era uma favela. Uma favela. Debaixo da ponte ali, tudo era mato. Não tinha Poticabana, nem Teresina Shopping, não tinha nada, tudo era mato ali. Lagoa. Eu botava, com uma semana, eu achava que só valia por 10 dias, 15 dias. Eu botava os peixes tudinho. Troquei o chevette numa F100, carroceria de madeira, botava os peixes dentro dos isopor, pegava um chocalho, descia lá, balancava o chocalho para o pessoal vir e eu distribuía os peixes tudinho para eles. Aí ia lá comprar de novo. E ele, que já sabia, não me ensinou, né? Aí tá bom, de novo. Bom, para encurtar, com 6 meses, eu não tinha mais nem o carro, nem o dinheiro do carro e nem produto. Aí eu virei para esse meu marido, ex-marido, e foi ex-sócio também. E olha, não tá dando certo não, eu acho que tu tem que ir para a praia, porque ele era filho de Luiz Correia. Ele era, não é, que ainda é vivo. Filho de Luiz Correia e entendia um pouco de peixe, e eu não. E aí, ele foi para lá, eu fiquei aqui, fui com ele, inclusive, depois passei uns 3 dias com 3 noites, em Fortaleza, a gente foi conhecer, aprender tudo. Né? Eu tive que aprender como é que funcionava, como era que pescava, como era como coordenava, como era o tempo de validade, tudo. Mas um intensivão assim de 3 dias com 3 noites. Aí eu voltei, doutora. Eu disse, olha, agora é o seguinte, faz um acordo lá com o teu patrão e vai para Luiz Correia. Já conhecendo tudo. Vai lá, aí não tinha ponto, não tinha nada. Mas tinha a tia dele que morava lá, que era tabeliã e tudo, tal, e vai para lá. Ele pegava, comprava os produtos direto do barco e aí mandava para mim. Aí eu, de madrugada, 1h da manhã, não foi fácil. Eu não cheguei, graças a meu bom Deus, o meu trabalho, da minha equipe, da minha família também, que hoje faz parte da empresa. É longe do que eu para chegar onde eu cheguei, eles não têm nem ideia. É tão tal que eu conto para eles, eles dizem, mamãe, a senhora já vem com essa história de novo. Mas é porque é para se orgulhar mesmo. Precisa, né, eu digo, eu preciso para vocês entenderem. Se hoje vocês têm fácil, não foi fácil chegar até aqui. Então, valorize. Eu cobro mesmo, mulher, eu cobro. Eu dou, mas eu cobro. Dona Marinalda, eita, a gente conversa demais. Nossa, conversa tá demais. Finalzinho, mas eu queria muito que a senhora finalizasse, deixando uma mensagem para quem está em casa. E eu acho que muitas mulheres, inclusive, vão se identificar com a sua história. Às vezes tem vontade de ir atrás de um sonho, mas se paralisa ali por alguma coisa. Não pode mesmo se paralisar. Para finalizar, o que a senhora diria para essas pessoas? Ou para quem quer mesmo empreender, né? Sim, mas olha, e é isso que eu quero muito. Nós, mulheres, somos muito inteligentes. Somos vivas, temos força.
Não é à toa que mulher para e homem não. Começa por aí, né? Tem isso. Para você ter ideia, quando eu cheguei num sucesso com o peixe, eu cheguei a ser um sucesso tão grande, o nome, eu tinha botado o Lojão do Peixe, aí depois o meu ex-sócio e ex-marido tirou o ão e botou Ló Peixe. Essa empresa Ló Peixe foi um sucesso. Mas aí houve um contratempo, o dinheiro subiu um pouco na cabeça. E aí eu me separei. Fiquei com meus 3 filhos. E só um carro do meu uso. Recomecei do zero. Há 26, 28 anos atrás. Tenho 46 anos, porém 28 anos mais ou menos. Só e Deus, a minha determinação, os meus colaboradores e a minha família, que hoje está lá dentro. Eu viajava nas estradas, numa picapezinha, furando pneu, entendeu? Furando pneu para ali, para acolá, e tá até eu indo, subindo. Praticamente, e segurei naquela loja ali onde eu estou há 42 anos ali naquela loja. Porque eu passei lá eu passei 4. E 42 ali, eu comprei a luva na época, era Roots Frio, e eu comprei para ir ali. E aí eu comecei a trabalhar, muito sofrimento, recomeçando do zero, mas as pessoas acreditando e tal. E Deus é assim, esse negócio de dizer, se Deus quiser, se Ele quiser, vai acontecer. Olha, não bote a culpa em Deus, não. Bote a culpa em Deus, não. Não. Se você quiser determinar e ter foco e força de vontade e fé, você faz. E aí diz, Deus está comigo. Ele vai me ajudar. Agora, jogar a culpa para Deus, não. É igual aquela piada, né? Só para finalizar. O povo tá aperreado. Para finalizar, né? O pessoal diz, Deus, queria tanto ganhar na loteria, tanto ganhar na loteria, tanto ganhar... Aí uma hora Deus fala assim, e por que você não joga, né? Aí fica difícil. Ele tá quase dizendo isso. Eu costumo dizer muito assim, faz por ti que Deus te ajudará. Mas não espere que Ele jogue no seu colo, porque Ele não vai jogar. Eu quero finalizar dizendo para todas que estão me ouvindo aqui agora, se eu fosse contar por onde eu passei, o que eu pisei e os espinhos que eu tive que quebrar as pontas, a gente levaria aqui 1 ano e ainda não dava conta. Mas eu quero dizer para você, mulher, que está me ouvindo aí do outro lado, é possível, principalmente agora. Na minha época era mais difícil, mas agora tem tecnologia. Não fique só em casa, só cuidando de menino, da casa, de roupa, do marido. Não, faça alguma coisa. Nós, mulheres, somos fortes e podemos dar conta do marido, dos filhos, da casa e de ser uma empreendedora em qualquer área que você queira. Basta você ter fé, força, foco e determinação. Hoje a minha empresa é familiar, o meu filho trabalha lá, minha filha trabalha lá, irmãos trabalham lá, netos na temporada, eu boto todo mundo para trabalhar. E tá certo. Muito obrigada pela sua oportunidade. Foi um momento muito enriquecedor, assim, sua história de vida é admirável, né? Mesmo com todas as dificuldades, as batalhas. Você não desistiu em momento algum, não, né? Em momento algum. Eu jamais, assim, eu conheci um pouco da sua história, mas jamais imaginava os detalhes hoje, todos, olha, né? E hoje o pessoal diz assim, olha ela, né? Mas acontece que eu fui fazendo meta. Primeiro eu queria ir para a cidade, depois eu queria ter uma bicicletinha, depois eu queria ter uma coisa melhorzinha do que a bicicletinha. Eu tive um carrinho usado, não sei o que mais lá, tal. Então, eu fui focando, determinando e conseguindo. Então, eu não nasci, mais uma vez para finalizar, com esse cabelinho louro, em cima dos saltos, vestido nessa roupa e dentro de uma BMW. E pra você, eu fui para ela. Foi para cima você mesmo. Também pode. Vá para cima. Dona Marinalda, muito obrigada. Se você de casa quiser acompanhar um pouco mais da história dela, que é uma mulher incrível, impressionante, admirável, você pode acompanhar as redes sociais do Lojão do Peixe, o @ vai aparecer aí na tela. E daqui a pouco os recortes vão para as redes sociais. Eu agradeço muito a sua companhia. Segunda-feira eu te aguardo no Piauí, no ar cedinho, às 6 horas da manhã. E a gente fica por aqui, Dona Marinalda. E na quarta-feira nós estamos juntos, hein? É nossa receita top. Gente, um abraço tchau. a todos. Tchau, tchau. Bom final de semana.